Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje eu tenho o prazer em conversar com José Antônio Godoy. Ninguém conhece ele como José Antônio Godoy, ele estava falando que até os filhos, a família conhece como Monteiro. Monteiro, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Você que é um fã também do Vem Pra Mesa, escuta sempre, seja muito bem-vindo. Fã, seguidor, assíduo, viu? Que eu encontro os meus amigos também no seu podcast, então muito bacana. E eu que agradeço aqui o seu convite, quero mandar um abraço aí para todos os seus seguidores também, os seus não é telespectadores, os seus espectadores, né? Embora você vai colocar isso aí também por vídeo, um prazer. Monteiro, conta sobre essa questão do apelido que é tão forte no mercado imobiliário que você incorporou ao seu dia a dia. Verdade. Hoje, se alguém te chamar pelo seu nome, você nem responde. É aquilo que eu costumo falar para os meus amigos, né? Se alguém falar Zé na rua, acho que eu nem olho para o lado, né? Porque não sou eu. Eu estou no mercado há 20 anos, já conectando uma coisa com a outra. E quando eu entrei no mercado, eu fui trabalhar na Lopes, né? E o RH lá, então, pediu para preencher uma ficha e me informou que os meus nomes já estavam sendo utilizados. Eu falei, como assim? José é um nome comum, né? Na faculdade eu era conhecido como Godoy. É. Já tinha Godoy, já tinha Antônio, já tinha José. Eu falei, olha, realmente fica difícil. O que você me sugere? Não, faz uma relação, coloca os nomes que você gosta e esse seu nickname aí você vai ter que incorporar. Bom, de lá para cá, esse Monteiro virou minha capa, Mas minha de onde roupa. veio o Monteiro? Olha, Monteiro, vou trazer aqui a explicação pela primeira vez para você, vou te dizer. Antes de trabalhar no mercado imobiliário, que começou há 20 anos atrás, eu tive uma jornada no escritório de advocacia, onde eu entrei com 14 anos de idade. E nessa ocasião eu era office boy. E eu fazia muito trabalho de bancos, né, pro escritório. E num desses, que era o Safra, tinha um gerente lá que me ajudava muito. E eu gostava muito do estilo dele, pelo jeito que ele se vestia, os carros que ele tinha, o jeito que ele escrevia e tal. E o nome dele era Monteiro. Então veio na sua cabeça? As pessoas que me inspiravam, eu coloquei na lista, né? Vários nomes, né? E esse foi o primeiro que foi abordado ali. Então, depois disso, esse nome passou a ser o meu nome. Não é mais um apelido, não é mais um pseudônimo, é a minha capa de corretor de imóveis, é Monteiro. Não saio sem ela. E você chegou a fazer direito? Na verdade, a minha graduação é incompleta, né? Eu tive uma experiência na faculdade, porque eu trabalhei, como havia dito anteriormente, no escritório durante 8 anos, e de office boy eu fui crescendo, passei para auxiliar de escritório, depois auxiliar administrativo, fui para o financeiro do escritório e virei estagiário, porque lá eu tive ajuda, uma bolsa. No segundo ano de faculdade teve uma difusão do escritório, e aí então eu perdi essa bolsa. Mas você fez um ano de curso de direito? Fiz 2 anos, na verdade, né? 1 ano e meio, eu diria. E nessa difusão eu perdi ali a minha ajuda financeira. E quando eu fui procurar uma recolocação no cargo de estágio, eu não dava conta de pagar a mensalidade da faculdade. Eu sou aluno da FMU da Taguá. E naquela época, em 2000, 2001, custava R$570 uma mensalidade. E eu conseguia pagar porque o escritório me ajudava, né? O cargo de estagiário de direito dava quase a metade disso aí, na época, né? E foi quando eu me vi saindo da faculdade, porque meus pais não tinham condições, né? Na faculdade, um pouco antes de sair, um amigo meu chegou em mim e falou, puta, meu, Monteiro, eu vi um negócio, cara. Na verdade, o Godoy, né? Eu vi um negócio que é a sua cara. Eu falei, o quê? Meu, corretor de imóveis, cara. Fui fazer uma entrevista lá, vi um monte de carrão bonito na porta da Lopes. Rua Estados Unidos. Rua Estados Unidos, uma casa bacana, os corretores usam terno, você já tem terno, pô, você vai se dar bem, meu. Você já usa, eu fazia, né, rotina forense, né, então fazia audiência em juizado especial civil, até com o preposto de algumas empresas, eu já andava alinhado, né, do jeito que era o dress code da ocasião. Você vai se dar bem, você vai gostar. Mas tem que trabalhar sábado e domingo. Então, eu fui para lá, encontrei um pessoal que morava comigo, no caso a chefe da RH, que é a Tatiana Rufino, que é a esposa de um amigão meu. Ela falou, nossa, você aqui, cara?
tá fazendo o que aqui, né? Quantos anos Você você tinha? corretor. Eu tinha 21. Eu vou ser corretor. Mas, meu, você não vai gostar porque aqui você tem que trabalhar de sábado e domingo. Eu falei, não, eu quero ter um carrão desse aí. E aí começou, então, a minha jornada. Foi pelo que eu me encantei. Quando menino, garoto, na casa do meu pai, a gente chama de o bairro, né? Para quem está um pouco mais afastado, numa região um pouco mais periférica, a gente chama de vila. Então, lá na vila, tinha uma brincadeira de garoto. E eu gosto muito de carro até hoje, né? Eu sou apaixonado por carro. Eu falava assim, olha, o próximo carro que passar aqui é o carro que eu vou ter. Até passar um carro que era legal. Aí passava um carro tipo uma Belino, não, esse aí não valeu. O próximo é o carro que eu vou ter. Então, eu sempre tive isso. E lá foi o que ajudou a me fisgar na época, né? O sonho. Agora, o que representou a Lopes no seu currículo, na sua vida, foi uma escola de muitos profissionais hoje no mercado. O que você tem de lembrança da Lopes? Ah, da Lopes eu só trago coisa boa, porque a Lopes é ela é uma máquina de gerar talento, de formar profissionais. E, infelizmente, eu vou falar uma coisa aqui, né? Eu sou fruto, né, do fornecimento, né, da Lopes para o mercado, mas a Old School, quando forma, consegue abastecer todas as necessidades do mercado. É até uma tristeza poder tá falando assim nesse tom, né? Mas da Lopes eu só trago aqui gratidão. Aprendi muito. E você tem contato ainda com o pessoal que trabalhou com você na Lopes, que muita gente já saiu? Sim, eu tenho muitos contatos com a minha era, né? Com a minha época da Lopes, e hoje reencontro muita gente, mas a maioria não lá, né? Engraçado isso. Quando eu vou, por exemplo, em algum empreendimento, visitar a concorrência, que eu encontro por aí, os outros players sempre carregam um pouco da Lopes. Então, eu lembro que em 2007, 2008, quando a Lopes fez a expansão geográfica, né, mostrava muito um pouco dessa fase de IPO. Foi o ano da abertura do capital. Começou a expandir para o Brasil, né? E eu vejo que, em paralelo, fazendo uma analogia aqui, ela não fez uma expansão geográfica só para levar o conceito, mas entregar também os seus profissionais, né? Todos os players hoje têm formados pela Lopes. E falando sobre imobiliárias, houses, qual que é a sua opinião hoje sobre as imobiliárias? Hoje muitas houses são formadas por ex-diretores das imobiliárias. Na sua opinião, qual que é o futuro das imobiliárias, das lançadoras? O que você pensa sobre isso? Tá, uma boa pergunta, viu? É até um desafio responder isso. Não difícil, porque para o meu caso... A house existe só por causa da ineficiência da imobiliária? Sim. A house existe pela falta de entrega daquilo que é necessário para o incorporador. Que é o estoque, não só o lançamento. Isso, o estoque, né? Por exemplo, eu costumo deixar bem claro que na house não é permitido a síndrome do cupim de bloco. O que é isso? Já viu isso ou não? Não. A síndrome do cupim de bloco é o corretor que só quer vender o final 1. Final 1. Me lembro muito bem que na Lopes eu empenhei um trabalho muito importante para a minha carreira, que foi ser o chefe dos coordenadores, né? E uma coisa que eu gostava muito de ver e participar é como estava a formação da construção de clientes para consumir aquilo no lançamento, né? Porque antigamente, lá quando eu entrei, você fazia a comissão do projeto e você fazia uma largada do zero, começava a vender naquele momento, cada um saia com sua pastinha, pensava no seu cliente, levava no stand, negociava e assinava o contrato. Hoje não. Hoje a gente tem um período que você faz as pré-vendas, né, que a gente chama de pirata, né? Já é famoso esse nome. E aí então você consegue entender o volume para poder lançar e atingir a meta determinada pelo incorporador. Só que dentro também desse cenário, dentro dessa estratégia, existe também o acompanhamento e deve ser assistido de que jeito que esse prédio vai nascer. Se é reto, se é torto, etc. Então a house, ela tem que ter esse cuidado para ser feliz. Porque não faz sentido você ter uma house que tem um comportamento de imobiliária, que é a síndrome do cupim de bloco, vende aquilo que vai dar dinheiro. Não. Se tiver, por exemplo, começar a pesar um final, a gente vai no plantão, faz uma reciclagem, aciona o coordenador e cria um discurso para entender como que é a eficiência também de outros finais. E acaba até calibrando depois com o comercial
Ou seja, essa participação verticalizada dá mais chance de resolver bem o negócio. Ou seja, o contato, a proximidade com o todo e respirar aquilo de verdade consegue fazer o negócio nascer sem nenhum defeito. Então, não adianta só trabalhar, tem que trabalhar certo. Um exemplo, esse recado aqui, talvez o corretor não consiga entender, mas eu passo para os gestores também que te ouvem muito. Vocês há de convir comigo aqui agora, que quando você pega lá, por exemplo, 1000 visitas num plantão, gerou desse volume 300 pastas, se você não tomar cuidado, tem 300 pessoas querendo a mesma coisa. Tem 20 clientes querendo o 8º andar do final 1. Tem 30 caras querendo comprar vista para o Ibirapuera. E não tem nada para o outro lado. Então, se você fizer uma contabilidade básica aqui agora, que é o cuidado que tem que ter com toda a sua equipe, se você cuidar do prédio, você consegue cuidar de todos os corretores, é o seguinte, quantas unidades tem nesse final? Ah, tem 24 unidades, são 24 andares, então, no final 1. Quantos clientes querem comprar aqui? 200 clientes. Você tem um problema instalado. Então, isso deve ser visto antes. E acionado também para que o comercial esteja, eu diria que, de forma homogênea, organizado, como se fosse uma simbiose mesmo, vivendo a mesma coisa, para entregar o conforto e suprir a necessidade de outro final que não tem características tão boas quanto estão sendo procuradas naquele momento. Ou seja, por que as pessoas não querem esse outro final? Porque é o mesmo preço, então eu prefiro o outro. Então vamos calibrar o preço? Vamos colocar um preço melhor? Sim, e aí vai. E já deu briga na alocação do espelho, isso não? Sim, todos eles têm briga. Todos eles têm briga porque hoje em dia, Sérgio, já é comum para todo mundo, né? Qual é a regra do lançamento? Algumas estratégias adotam ordem de entrega de pastas e documentos, né? Então chega o cliente, bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, tudo bem? Tudo, ó, seja bem-vindo, já conhece o empreendimento, começa a fazer e tal, negócio. O cliente se interessa em comprar, ele faz o preenchimento de um cadastro, dias de hoje, entrega a cópia da documentação e a pasta é classificada pelo mercado hoje entre bronze, prata ou ouro. Então algumas empresas carimbam, premiam até o corretor que conseguir antecipar isso aí e coloca aquilo numa ordem. Outras não fazem isso, eu não gosto dessa estratégia, eu acho que na IU não funciona, depois eu vou explicar o porquê. Eu prefiro o cliente que chega primeiro para consumir aquela unidade, é o mais justo. Por que é o mais justo? Porque nós não temos que pensar somente no cliente, temos que pensar também na operação. E a operação só acaba quando termina. Se você pegar, por exemplo, ali o primeiro mês ou primeira semana de trabalho, que foi realizado o preenchimento de vários cadastros, aquilo já está por completo num prédio, quer dizer que ninguém mais pode comprar. Então o corretor que está indo trabalhar na semana que vem não vai vender? Não, ele tem a mesma chance de vender no último dia de trabalho, igual o primeiro dia de trabalho do pirata. Então todo mundo ali é igual. O que manda é que horas que o cliente vai chegar. Então isso aí é complexo, né? As coisas mudam, o comportamento de quem consome também muda. Eu acho que o mais importante aqui é estar atento para ouvir o corretor, estar atento para entender a dor do cliente, entender o projeto, onde deve chegar e se respirar esse processo de nascimento. Cuidar desse pré-natal por completo. Monteiro, conta agora a sua chegada na IU para dirigir uma equipe de vendas, uma house. Você ajudou a criar a house? Você chega no momento zero da abertura da empresa de vendas da IU? Uma boa pergunta. Antes de chegar à house, eu quero informar todos vocês o porquê eu estou na IU hoje, tá? Por que você está na IU hoje? Então, eu estou na IU porque eu sempre quis crescer. Uma coisa que a gente perdeu um pouco hoje, me deixa muito triste, e eu luto para que isso seja de novo possível, é o corretor querer ser líder de um negócio. Eu não sinto mais o encantamento, o desejo, a vontade de querer ser chefe, a vontade de querer ser diretor, a vontade de querer ser um coordenador. Eu sinto dificuldade de enxergar isso nos corretores. E antigamente isso era muito visível, era mais difícil conseguir, né? E por esse motivo, eu fui instruído na ocasião, pelo meu gerente, a seguir uma conta. Porque na Lopes tinha muito do tipo multimarcas. Eu vendi com a Cirela, com a Tecnisa, com a Elbor, com várias empresas, né? Eis que surge a Iven. A Iven. Do Abrão Muscati, na ocasião, Carlos com o Carlos Telepins. Telepins,
que o João Azevedo, uma turma da pesada lá, né? Pessoal bem agressivo, bem arrojado, que falava muito aquilo que eu queria ouvir. E eu acabei participando bastante do crescimento deles, né? do grande salto da IU, né? E foi então quando eu comecei a seguir a IU que eu me destaquei. Porque às vezes você vende bem, Sérgio. A IU não, a Even. Hã? A IU não, a Even. A Even na época. Eu falei IU? Falou. Então, beleza, desculpa. É Even. Na ocasião, como corretor da Lopes, você fazia uma venda aqui, outra ali, outra ali, outra ali. Não quer dizer que você vendeu 5. Você vendeu uma só para aquele cara. Mas quando você paga o que você está fazendo, se dedica a uma conta e faz 5 vendas para ele, você aparece. Eu posso até falar trabalhei muitos anos ao lado dos incorporadores, trabalho ainda, e o incorporador dá muito valor quando tem aquele corretor ou aquele gerente ou aquele diretor que veste a camisa e vai muito bem nos produtos dele. Isso acontece, tem essa identificação. Então a gente está começando a chegar próximo do motivo do estar na IU. E aí então você acaba se envolvendo de tal maneira que você compra todas as dores. E você é muito feliz com isso. Porque você, além de seguir, ser bem remunerado e participar de todas as frentes de trabalho, você acaba virando um especialista da conta, o que dá facilidade para você praticar aquilo que eu adoro, que é a técnica do rapport. Então você consegue entender como respira aquilo que está vendendo. Então, quando você conhece com profundidade o seu produto, você ganha muito mais dinheiro. Lembrando aqui que eu nunca pensei em vender, que quem pensa em vender só tem dinheiro para pagar conta. Eu gosto de bater meta, eu sou batedor de meta. Quem bate meta fica rico. Quem vende, paga conta. Esse é o meu racional. E eu aprendi na época de coordenação. Então, comecei a seguir uma conta, me destaquei, me desenvolvi, fui buscar, me doei bastante também. Eis que o Abrão desfez a sociedade, montou aí o Inc. e me trouxe então para lá. Então, chegando lá, esse é o motivo. Eu falei, eu não vou seguir só a conta, mais uma conta, agora eu vou começar a seguir outra coisa. Eu vou seguir o presidente da empresa. Porque na ocasião ele se mostrou, sem nenhuma necessidade, ser um cara muito generoso. Eu imaginei, pô, quem é que vai querer cuidar de mim? Eu sou um corretor, cara. Né? Eu sou um corretor de imóveis, é um negócio que as pessoas nem assumem direito à profissão, né? Mas quando você chega na IU, a IU já existia há alguns anos, já existia. Não tinha house. Eu vou chegar lá. Então, na época... E quem vendia era Lopes. Então, na época que eu cheguei na IU, que então o Abrão me contratou, eu fui trabalhar lá, a IU vendia com a Lopes e com a Tibério, que era sócia na ocasião. Então, tinha a Tibério Vendas e a Lopes Consultoria de Imóveis. E eu entrei lá. Eu falei, Abrão, mas eu vou cuidar do que especificamente? Ele falou assim, das vendas, Monteiro. Só que você não pode fazer o plantão, né? E o share aqui do digital são 5 leads para a Lopes, 3 para a Tibério e 1 para você. Eu falei, eu topo o desafio. Tanto é que na ocasião eu falei, eu vou me jogar nesse mundo digital. Porque o pessoal fala que grava vídeo e tudo e tal. Eu tenho no YouTube vídeos com o Roberto Nascimento. Você conhece o Roberto Nascimento? Que me elegeu junto com a Mirella em 2009 para fazer os vídeos da Lopes. Então esse mundo digital me deu muita grana. Eu falei, é isso que eu vou fazer agora aqui na IU. Aí eu fui estudar, o Abrão me ajudou, pagou um curso para mim lá na época. Fui para a faculdade e fui entender um pouco melhor sobre o mundo digital. Eu fiz um curso chamado Entendendo o Comportamento do Consumidor Digital. Até hoje isso é latente, né? Isso em 2013. 2014. Então, em 2014, quando eu vim, a IU já existia, porque ela foi fundada em 2009. Então eu cheguei no meio do caminho. Mas você montou do zero, Monteiro, o negócio? Não. Tinha uma outra pessoa que estava lá no começo, mas ela não aguentou o negócio. Não faz sentido trabalhar com vendas e não poder vender na cabeça dela, né? Ela não enxergou a oportunidade. Eu falei, gente, o Abrão já entregou um prédio. Ele é o único cara que eu conheço no mercado que usa o nome da marca dele no prédio. Que loucura! Que loucura! Isso vai crescer muito, porque se você for analisar a responsabilidade que é colocar o teu nome no prédio, é impressionante. E quando alguém não consegue entender ou absorver esse meu comentário aqui, eu chego logo e pergunto para você que está ouvindo a gente aqui ou assistindo no YouTube. Qual é o nome do incorporador do teu prédio? Você sabe qual que é o nome do incorporador do seu prédio, mesmo você que é do mercado? A maioria não sabe. A maioria não sabe. Porque se você mora num prédio um pouco mais usado, você sabe o nome dele. Vai chamar Gabriela 1, vai chamar Nova alguma coisa, Parque não sei o quê. Quem é o incorporador do seu prédio? Então, isso deu uma relevância natural, o orgânico do negócio ia com certeza subir igual um foguete. Então, pude entender um pouco da curva do negócio.
E sem contar também que o Abrão apresentava dentro do seu planejamento sempre a compra de terrenos ao lado das estações de metrô. Então o metrô nunca foi algo desejado no começo e hoje é fundamental, né? Então chamou muita atenção. Então, recapitulando aqui, eu entrei em 2014, já existia desde 2009, tinha uma pessoa que estava tentando montar um negócio, não conseguiu, não deu certo, deixou uma estrutura lá para mim que eu tive que fazer do zero, fui estudar. Quantos corretores você tinha nessa? 6 corretores. 6. 6 corretores, o Abrão me deu... Vocês ficavam até na entrada, na primeira sala de reunião. O Abrão me deu uma sala, a Alessandra Calef, que é a minha madrinha, ela deu uma sala para mim, a sala 7 com o Abrão. Depois eu falei, Ale, eu preciso crescer. Ela falou, como assim crescer? Todo mundo começou a olhar para mim, você vai crescer? Vamos crescer. Eu quero contratar mais gente, porque eu vou ajudar ali. Comecei a passar um medidor de dor da empresa. Falei, aqui que eu vou crescer. Fico olhando. Aí a imobiliária não estava mais dando conta daquilo que era difícil vender, não tinha mais corretor no plantão, e eu com fome de vender, com fome de fazer plantão, com fome de querer contratar, com o sonho de ser absoluto e lançador exclusivo, entrei num plantão que ninguém queria saber de nada. E é uma delícia quando você faz isso aí. Não era lançamento, era estoque. Estoque pronto, difícil de vender. Tinha lá defeitos que as pessoas não conseguiam ultrapassar, né? Enxergar acima deles. Desenvolvi então um trabalho lá, fizemos um bom resultado, a equipe foi premiada que bateu uma meta, começamos a ganhar plantão, fui diminuindo o share, aí eu provei que a nossa participação no investimento online era mais comedida, era mais econômica, era mais assistida. Então, resumindo tudo isso aí, hoje, 2021, somos 800 corretores, nós temos... Peraí. Vocês saíram de 6 corretores... 6 corretores. Para? Hoje, nós temos 800 corretores. Então não cabe naquelas salinhas já. Não cabe ainda, exatamente. Aí dia 15 de outubro... Não, antes de chegar no dia 15 de outubro, eu pedi mais uma sala, depois eu ganhei mais uma sala, eu estava entupindo a recepção da empresa. Que aí o Wink estava crescendo lá dentro também. Aí o Wink tem 627 metros numa laje, no quarto andar. Eu estava entupindo aquilo que sobrou, já estava espremido, que estava crescendo. E eu ocupei 3 salas. Quer dizer, eu não cabia mais ali. Eu estava dando trabalho. O Abrão foi lá e pegou o segundo andar, metade de uma laje, no mesmo prédio. O que foi muito bom para a nossa condição de trabalho ali, porque não é só estar verticalizado, está conectado com o incorporador, com a nave mãe. Então, lá na House, sempre soubemos que nós estamos instalados na incorporadora, nós servimos a incorporadora. E é muito bom entender o seu propósito. Nós curamos, nós somos os curadores da IU. Essa é a principal diferença que você vê entre a imobiliária de lançamento e a house da incorporadora? Sim, existe só uma missão, resolver. Uns que reconhecem o desafio e outros que não querem. Porque existem coisas mais fáceis para fazer. Eu não tenho opção, ali eu nasci para resolver. Tanto é que hoje eu olho para o estoque da IU e vejo que eu vou acabar com a empresa em 1 ano. Eu vou vender tudo da empresa nos próximos 12 meses. A gente nunca chegou a falar disso na IU. Mas hoje as pessoas estão mais voltadas para usar a sua energia para comprar terreno e produzir produto. Porque nosso estoque já não é mais problema. Então, graças a Deus, cuidar da dor é muito bom. Corretor de imóveis de todo o Brasil, faça parte da Tropa de Vendas. Acesse agora tropadevendas.com.br e cadastre-se para ter acesso às informações dos melhores produtos do mercado com as melhores comissões, muito material para os seus anúncios, assessoria de ponta dos capitães da Mais Metro Quadrado, dica do nosso general Simão e muito mais. Faça como mais de 4.000 corretores, acesse agora tropadevendas.com.br e cadastre-se. Agora, a IU vem lançando nos últimos anos produtos parecidos, tipologias parecidas. E muita gente fala que a população, o comprador vai estressar desse tipo de produto. Qual que é a sua visão ainda desses compactos, desses estúdios? Se bem que ano passado a IU partiu para algumas unidades um pouco maiores, ainda comporta, a cidade de São Paulo ainda comporta apartamentos menores, o investidor está olhando para o mercado imobiliário, o que você pode falar? Uma excelente pergunta, né? Aqui ainda a gente está tentando aprender, né, melhor sobre os anseios de quem consome a nossa mercadoria, né? Porque imóvel, quando você vê o mercado financeiro muito em destaque, você vê que eles não vão colocar muito dinheiro em tijolo, né? Eles preferem alugar e guardar o dinheiro em outro lugar
do que colocar no nosso imóvel, né? Então, são duas frentes de consumo, morador e investidor. Sobre os compactos, a IU se posiciona onde tem procura e se destaca porque é diferenciada e moderna. Os terrenos são sempre muito bons, muito bem todos localizados. Eles, sem nenhuma exceção, são especiais, são nobres, porque o Abrão, quando recebe lá, faz fila na IU para vender terreno. Ele compra. Fala mais mas não ele que fala 7 nãos e um sim. Ele não quer ir, eu não vou ficar falando de nenhuma região aqui, porque eu ganhei muito dinheiro em todos os bairros aqui da cidade de São Paulo. Sempre tem oportunidade. Mas ele fala, não, a minha empresa vai trafegar, vai transitar aqui nesse eixo. Então ele gosta de Pinheiros Nobre, Jardins, Moema, um pouquinho da Sul, mas ele fica ali. Então, ele colocou uma densidade laranja nesses bairros. Ele é pioneiro no eixo Rebouças, por exemplo. Está trazendo em primeira mão projetos que são inovadores, estão sendo copiados. Hoje, com tecnologia embarcada nas unidades, itens de série entregues, está falando muito bem a língua do nosso consumidor. Hoje, nós temos vários consumidores. E quando você perguntou se o nosso negócio ainda está dando pé, ainda está tendo chance, eu digo para você que quem compra com a IU hoje são solteiros, casais com um filho, com 2, com 3, e o famoso síndrome do ninho vazio. Sabe o que é isso? Sim. A síndrome do ninho vazio é quem já tem os seus filhos criados e cada um foi então seguir com as suas famílias, né? E também tem o caso dos divorciados. 2 canais que crescem muito para a IU, crescem muito, impactam fortemente a IU. As separações e esse público novo milênio. Essa geração Y compra muito com a IU, porque ela tem, a gente fala um pouco da linguagem, um pouco não. A gente está sempre buscando entregar o traquejo, fazer um rapport, entender o que eles querem, como que eles querem estar conectados. Então a IU tem um estoque que vai acabar, eu sinto que está ganhando força, nenhum problema econômico ou até de saúde conseguiu parar ainda a nossa entrega. Nenhum. O Abrão produz a todo vapor 24/7. É só ir lá na IU, você conhece, né? É só ir lá na IU que você vai ver, não para. Então, colocar os imóveis do lado de 2 polos comerciais, que são Paulista e Faria Lima, eu digo para vocês que nós estamos falando com 220 mil executivos. Não estou falando das artérias importantes, que pega a história de São Paulo, que começou no centro, foi para Paulista, desce para Faria Lima, pega Berrini, Chucro Zaidan, não estou falando disso aí. Tem um limitador natural, que é a represa do Guarapiranga. Eu estou falando da parte nobre da cidade, o que está próximo ao parque, o que está próximo aos jardins, o que tem gastronomia, turismo médico, o que tem esporte, lazer, cultura e proximidade aos principais acessos. Então, quando o Abrão mirou as estações de metrô, pegou a malha viária e entendeu o que ia lançar de estação, ele acertou na mosca. Ele falou, compra esse terreno aqui. Ué, mas como assim compra esse terreno aqui? Daqui a pouco vai sair uma estação do metrô. Ele comprou o terreno barato, fez um bom produto, vendeu barato. Quem comprou ficou feliz. Quando você pega, por exemplo, um produto que é IU, exclusivo da IU, está sendo copiado hoje, graças a Deus, né? A gente faz coisa boa para copiar mesmo. O Abrão assume isso, não tem problema. É que o Estúdio Mais, hoje, ele está fazendo as pessoas mudarem de estúdio normal ou esquecer estúdio convencional e comprar o Estúdio Mais. O que é o Estúdio Mais? Estúdio Mais é um pé estúdio que tem um pé direito de 3,70 metros. 3,70? 3,70 metros de normal altura. Dá para você colocar uma cama suspensa, mas só para você entender. O normal é? É 2,70. 2,70. É 1 metro a mais. Ele parece um loft. Trouxe um pouco do loft, né? Aqui eu vi o decorado. Aqui no Brook é incrível, né? Tem a parede de tijolinhos, lembra um pouco dos galpões antigos. Coisa que veio do Sorro, coisa que veio de Nova York, dos galpões, os artistas gostavam e tal. Trouxemos um pouco desse conceito aqui, que não é só isso. Cabe muito armário, cabe muita coisa. A cama fica suspensa, como se fosse um loft ou um duplex. Com o mesmo preço. Só que o mesmo preço incide ainda, no caso de quem comprou, que vai ter uma valorização maior, se for querer morar ou vender em algum dia, e que investiu, que vai ter um retorno muito maior se quiser alugar, por exemplo. E então, a sensação de amplitude é muito maior. É muito maior. Então, quando você tem, por exemplo, num bairro, estúdio disponível, estúdio mais disponível, eu sei o que vai primeiro, é o nosso. Onde a IU chega, e enquanto não acabar o nosso, eu vejo que o mercado fica um pouco travado.
Então, vai indo numa condição do tipo, é sempre resolver aquilo que é melhor, depois um pouco menos privilegiado e por aí vai. Então, os nossos produtos têm ainda bastante lenha para queimar. Isso também não é preocupação para a IU, porque a IU não está focada só e preocupada em trabalhar para o resto da história dela em estúdio. A IU colocou também uma outra condição que consegue neutralizar qualquer projeto da cidade. Está sendo copiada também, Sérgio. Só para você entender, o compacto, o projeto compactado da IU é sucesso não só no estúdio. O nosso 2 dormitórios, para você ter uma ideia, consegue entregar para o cliente 68 metros quadrados com 2 suítes e um lavabo. O mercado não tem isso. O mercado tem isso com 70 e poucos, com 80 metros quadrados. A IU entrega as mesmas coisas em apartamentos maiores. O que significa apartamentos maiores? Mais caros. Se mudar 10 metros quadrados, por exemplo, num bairro bom que custa 12 mil, estou falando de 120 mil reais a mais. Então, nós temos como DNA aqui a parte de qualificação do corretor, para entender bem o que significa a nossa mercadoria, é chegar no cliente e contar as posições do apartamento decorado. Ó, veja, esse sofá aqui, ó, senta comigo, ó, cabe 1, 2, 3, 4, 5, mais posições ali, ali, ali. O que significa que aqui dentro você vai receber confortavelmente 20 amigos, família. E isso você vai encontrar em outro lugar. Confira, comprove. E você não vai ter o preço. Aqui você vai, além de conseguir isso, tem uma condição, beleza, tem itens de série entregues, então a gente conseguiu blindar bem isso aí. Não acaba no 2 dormitórios. A IU foi a primeira a fazer apartamentos com menos de 100 metros quadrados, com 3 suítes, um lavabo e 2 vagas. 20 pessoas sentadas confortavelmente na unidade. Então é sucesso. A IU não parou só no compacto, no estúdio mais. A IU avançou. E eu sinto que hoje as pessoas com condição de compra, com juro reduzido e querendo amplitude por conta do momento, né, de pandemia, eles pararam, não tem uma fonte energética tão voltada só para o estúdio. Eles querem coisas maiores, Sérgio. Eles querem mais conforto. Eles acham que eles vão ficar em casa, dar algum problema, um novo lockdown, tal, não sei o quê. Ele está preparado, ele tem um alicerce. Então a casa virou, na essência, aquilo que ela nunca deveria ter perdido. Um porto seguro. Um porto seguro. Falou bem. Então, nós entregamos para todos os nossos clientes, em todos os níveis, espaços amplos, mais baratos e que conseguem neutralizar a concorrência com preço e tudo que é entregue. Essa questão que você comentou de dar o nome, dar o sobrenome no empreendimento, para mim faz muito sentido pela questão da força da marca. Poucas empresas no mercado imobiliário têm uma marca forte. E a IU é uma empresa de 2009, você comentou, é uma empresa nova, Nova. 2 prêmios top imobiliários. É uma empresa nova. 2 troféus. Mas muita gente já tem um recall da marca muito forte, até por essa questão de batizar o nome de cada empreendimento com o nome da incorporadora e o nome do bairro. Então, não tem aquela frescura de ficar pensando, né? Eu sou de agência de ficar pensando, sugerindo o nome de produto. É a incorporadora e o bairro, acabou. Isso ajuda para o cliente entender quem que é a incorporadora ou a recompra, o cliente que indica, a recompra, qual que é o benefício que isso traz para o cliente final? Muito boa sua pergunta, o seu questionamento aqui, para quem está ouvindo a gente. Eu vou fazer uma analogia agora com o que eu aprendi nesse curso, entendendo o comportamento do consumidor digital. Porque o site da IU, na ocasião, era muito institucional. Quem fazia vendas não era a IU, quem fazia vendas era quem era contratado para vender, Lopes e Tibete. Eu cheguei então na ocasião e falei, olha, nós devemos mudar o nosso site. Aí o pessoal falou, pô, grudaram no teto, tá louco? O que você pensa que vai fazer aqui? Eu falei, olha, devemos então agir e remar para essa direção aqui, onde o cliente consiga encontrar o que ele procura com menos cliques. Esse é um site bom. Então vamos analisar o mercado, vamos montar um projeto, vamos fazer o nosso. Não é olhando para os lados para trás, é para frente. Dito isto, eu digo para você que a IU, por ter um nome, ganha fama com mais velocidade, incorpora mais rápido, é menos clique alguém que vai comprar com a gente. Porque já conhece alguém, o Sérgio comprou um IU, vou comprar um também, porque ele está felizão, ele postou um negócio lá, é pé direito alto, tal. Então, comprar com a IU hoje é menos clique, com certeza. Agora, falando sobre corretores, você comentou que hoje tem 800 corretores. Infelizmente, nem todos vendem. Qual que é a grande diferença para o corretor que vende e para o corretor que não vende? É verdade, essa é uma realidade que é muito latente, né?
e a nossa perseguição lá, não só com os 800 corretores, né? Nós temos 54 gerentes, temos 5 diretores, temos a linha digital que cresceu muito, né? Nós temos hoje, graças a Deus, a gente conseguiu antecipar a inclusão digital, qualificamos e treinamos todos os nossos colaboradores. E os treinamentos são periódicos lá, né, para falar sobre isso. Porque o cliente... Isso você investe, é uma bandeira que você levanta muito, e você corre atrás. Muito, tanto é que nós temos lá o Lab, temos lá o News, então a gente está sempre fazendo isso aí. O corretor, a participação dos corretores no resultado sempre vai ser um pouco enfraquecida, não consegue chegar na totalidade, porque eu acredito, eu enxergo isso na IU e vejo que é cíclico, né, a participação do corretor. Eu acho que o mais importante hoje, falando para todos vocês aqui, é entender como que é o ano do corretor. Porque corretor de lançamento, né? O corretor que trabalha com o mercado primário. Isso, mercado primário. Como que é o ano desse corretor? Porque às vezes ele não está envolvido numa operação que vai lançar ali, ele está fazendo um trabalho no estoque, ele não vendeu, mas vende no outro mês. Quem está fazendo um trabalho no pirata vendeu agora, depois que lança ele fica lá e não vendeu depois. Então, eu sempre gosto de passar uma linha anual. Então, é o que eu digo lá no escritório, no começo do ano, todo janeiro. Pessoal, só tem um jeito de chegar em dezembro. E acreditem, vai chegar esse mês. Ou feliz, ou triste. Não pensa que dezembro não vai chegar. Não pensa que um cliente que quer falar com você daqui a 8 meses não é importante. Não pensa que as coisas que você está fazendo expirar de propósito não são relevantes e devem ter uma atenção melhorada. Por exemplo, eu canso de ver corretores que não vendeu, mas quando eu olho para a trajetória dele, eu vejo que ficou faltando bastante coisa a fazer. Ficou muitas tarefas que ficaram, sabe, em aberto, que deveria ter um pouco mais de... Como, por exemplo, quais tarefas? Por exemplo, um cliente que falou que não queria conhecer naquele momento e esperaria por um outro. Então faltou um follow-up. Faltou um follow-up. Ele foi impactado por uma mídia, acabou comprando com outro corretor. E esse corretor que estava chorando que não vendeu, eu vejo, realmente você não vendeu. Mas isso não quer dizer que o seu cliente não comprou. Essa colocação é a mais importante para o corretor de imóveis perceber, absorver, entender e aprimorar. Você não vendeu? Aí eu te pergunto, 2 perguntas. O seu cliente comprou? O seu cliente não comprou? Aí você vai conseguir entender o que faltou. Quando o corretor ganha essa consciência, ele fala, não, veja, eu vou cuidar daquilo que é necessário. Porque uma coisa é certa, eu não vendi, mas o corretor comprou com o corretor, com o colega do lado. Na IU, os comissionamentos estão na média de R$16 mil. O que você faz com R$16 mil? É uma boa comissão. É uma boa comissão. Isso é a média da IU, né? Então, eu costumo perguntar para o resultado se quem não vendeu foi o corretor e se o cliente não comprou. E hoje está mais fácil ou difícil contratar corretor? Muito mais difícil. Muito mais difícil. São fases, né? Na minha época, só para você ter uma ideia, a profissão não era tão bem aceita assim, não era tão moderna, não era um lifestyle ser vendedor, né? Quando eu entrei na Lopes, lá em 2001, a condição de ver um garoto chegando para dividir plantão com os coroas, vamos colocar assim, era complicado, cara. Eu tive muita portada na cara. Muita portada porque são corretores na ocasião, dos anos 80, 90, 2000, mais velhos, muitos casos aposentados, não tão proativos assim, e não esperava mais o cliente comprar do que ele mesmo realizar uma venda, né? Os tempos de lá para cá mudou, mas o fato de ter crescido muito, né, essa máquina de fazer concreto, levantar prédio, você tem dificuldade de encontrar, porque se você tem um projeto bacana, um ano legal, uma empresa crescendo, uma condição de fazer um plano de carreira, lembre-se, quem é bom está ocupado. Então, a gente tem que assumir definitivamente que contratar é difícil e que a obrigação do gestor e da empresa é trabalhar certinho uma coluna que eu gosto de dividir em 3, que é o RH, né, que tem que cuidar disso aí. Quem é o RH? Todo mundo da liderança. Contratação, qualificação e retenção. Quem consegue fazer isso não sofre tanto. Balancear os 3. É isso, porque se você estiver pensando só no que você falou, tá fácil contratar, eu chego com uma torneira. Pô, o Sérgio tá me perguntando agora aqui como que é a torneira, como que é o flow da torneira aqui, tá bem aberta. Aí eu te pergunto, e pergunto para todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, como é que tá o ralo? Porque você está controlando uma coisa sem olhar outra. Tá escapando esse fluxo? Por que você não olha para o seu ralo para reter essa água?
cuida da água. Então, eu não acho que o cuidado tem que ser olhado só para a torneira. É para um todo. Por isso que então que eu divido essa coluna em 3 partes. Agora eu quero falar para você, corretor de imóveis, profissional do mercado imobiliário. Hoje eu estou gravando aqui no Brook by You Inc., um empreendimento fantástico aqui no bairro do Brooklyn, em São Paulo. A 500 metros do metrô Brooklyn, tem opções de 2 e 3 suítes, com lavabo, 1 e 2 vagas, um estúdio com pé direito de 3,70 metros, um produto ideal para investimento, um produto também ideal para famílias, porque tem metragens maiores. Então convido você, corretor imobiliário, você corretora, você profissional do mercado, a conhecer esse lançamento da You Inc. aqui no bairro do Brooklyn, em São Paulo. Agora falando sobre corretor de imóveis que a gente estava comentando, você começou como corretor, passou coordenador, gerente, diretor. Tem muito corretor que é um bom corretor e na hora de ir para cargos de liderança não tem a mesma pegada. Na sua visão, qual que é a grande sacada para o corretor que às vezes quer virar um gerente, quer virar um diretor? Ou ele é bom só como corretor e não é bom com pessoas, não é bom de liderar? Tem esse tabu ainda no mercado? Não é tabu, acho que eu chamo isso de comodismo. Para você... Porque não é natural, essa ascensão não é sempre... Deveria ser, mas não é sempre natural. Mas eu tenho uma explicação, né? Pelo menos é o meu ponto de vista, tá? Eu observei muito nesses últimos 20 anos aqui que quem vai disputar um cargo é quem quer ter esse cargo. E quem não quer ter esse cargo, talvez esteja acomodado numa condição que é confortável para ele. Os dias de hoje, tem muita ajuda, tem muito apoio, tem muita assistência por um corretor de imóveis que ganha bem numa taxa gorda, enquanto o gerente dele ganha uma fração um pouco menor. A diferença dos dois, que entra dinheiro na venda igual, é a pressão que cada um deles sofre. Um recebe apoio e o outro recebe pressão. Então, as pessoas não estão preparadas para encarar esse desafio como era antigamente. Talvez por causa do volume, né? Não estou falando que todo mundo é assim. Muita gente quer crescer, quer encarar o desafio, quer aprender, mas a grande maioria hoje quer ficar estática e isso eu chamo de comodismo. Porque o mercado hoje, só para você entender, lá no escritório, eu combinei com o Abrão quando ele inaugurou metade da laje, depois ele inaugurou a laje inteira. Aí voltando um pouco lá atrás, nós temos hoje o 2º, o 3º e o 4º andar do prédio. Só para vendas? Não, quarto andar é incorporação, o 2º andar é só vendas e o 3º agora vai ficar misto, que eu vou levar o digital para lá. Então estamos em fase de obras lá no escritório, né? Então, o que acontece? O corretor, ele tem dificuldade de encarar esse desafio porque ele acha que ele não vai conseguir vencer. Poxa, mas Monteiro, se eu ganhar aqui 16 mil reais, tá bom pra caramba pra mim. Ele não tem ambição? Não tem ambição. Pra ele tá bom. Ele vive tranquilo, se ele levar um cliente, ele sabe que o corretor vai fazer tudo. Quando eu estava abrindo a laje lá no 2º andar, eu falei, Abrão, eu sinto que quando eu vou fazer entrevista para contratar aqui, as pessoas reclamam muito que nas imobiliárias não tem lugar para comer, né? As mulheres que trabalham estão crescendo muito no mercado, vendem mais que homens hoje. Tem que ser analisado, tem que ser cuidado. E tem um problema que a gente deve cuidar hoje, que são as vagas de garagem. Ele, muito bem. Então vamos fazer uma coisa? Pode fazer uma cozinha aqui, ó, com copo, prato, talher, micro-ondas, geladeira, forno, bebedouro. Põe aqui, ó, um cafezinho, sai café expresso, sem ter que pagar, um cappuccino. Põe frutas frescas aqui, biscoito para todo dia. Vamos fazer... Não custa caro. Não custa caro, mas faz total diferença. Tem um lugar para você levar sua comida. As pessoas... Marmita hoje está em alta, viu, Sérgio? Sim. Eu levo. Minha mulher está assistindo aqui o programa aqui agora, quem faz minha comida é ela. Eu como marmita todo dia. E é balanceada. Balanceada. Literalmente. Grama por grama. Grama por grama. Tem uma balancinha em casa. E aí, eu tenho um lugar para comer no escritório. A mulher, o homem também, né? Mas a mulher, imagina, o nosso digital vai até meia-noite. Como é que a moça, a jovem, a senhora, vai sair do escritório essa hora da noite? É perigoso, né? Então a IU começou a se destacar naquilo que é padrão, mas é um diferencial, né? Vaga de garagem para todos os colaboradores. Imagina, você vai num prédio AAA, quanto custa separar o carro lá? É 500 pau por mês, 300, cara. 400, você entendeu? Nós estamos na Juscelino Kubitschek, um prédio AAA, não é brincadeira ali. Ali é coisa séria. Porque o Abrão faz questão de ter um cartão postal legal. Um cartão de visita onde o cliente, quando chega num prédio, ele fala, uau, essa empresa é uma empresa séria. Vê o logo da empresa brilhando, vê uma recepção alinhada,
uma laje moderna, bem decorada, tudo. Pô, a IU é aqui, cara, ela existe. Então, tudo isso fez total diferença na hora de montar o nosso time, porque o nosso time é retido, nosso time não tem turnover. Nosso time, a nossa liderança inteira está, assim, intacta. Eles não saem. Porque trabalhar na IU, às vezes eu vejo amigos meus, né, você revê muita gente no mercado, né? Ô, Monteiro, tudo bem, tudo bem. Pô, chegou a hora de vir para a IU, sabe por quê? Eu falei, não, me diga. Quero saber o que você está vindo para cá. Pô, acabei de perder mais uma venda para a IU. Jura, cara? Então, beleza, então vem para cá, traz sua carteira para cá e vende aqui. Porque se você não vender o IU, eu tenho certeza que aqui alguém vai vender. É o que eu costumo falar, né? É bom você combinar com o seu cliente de ir no plantão, porque senão a televisão pode fazer ele lá sozinho, a internet pode fazer ele dar um clique e falar com o corretor antenado aqui, você pode perder sua venda. Então, indique um IU, porque o IU, quando você coloca ele numa matriz para comparar o bairro, custos e benefícios, o Abrão faz questão de colocar ele em destaque. Então, ele vai ser vendido. Agora, falando um pouco sobre, voltando ao assunto imobiliários e houses, a gente tem em São Paulo, para quem não é de São Paulo, da capital, um fator um pouco diferente de outras capitais, que é a questão da exclusividade, principalmente da Lopes. Não sei se ainda é assim, acredito que sim, que a Lopes não divide plantão com outra imobiliária. Não sei se ainda só com a House ainda é assim. Diferente de outras cidades que a Lopes acaba dividindo no interior. E você comentou que conseguiu fazer um lançamento sem nenhuma lançadora. Vocês eram a única imobiliária, empresa de vendas, a House, no plantão. O que isso significou para você? Esse primeiro lançamento foi um marco? Foi um marco. Foi a comprovação de algo que deu certo? Foi, porque assim, você tem um projeto, porque aquilo que eu falei no começo, né, corretor que pensa em venda paga a conta, corretor que pensa em meta fica rico, é igual que eu vivo no escritório 24 horas por dia lá, toda semana, né? Qual que é o propósito desse time aqui? É levantar a bandeira em qual altura? É ser exclusivo de vendas, para comprar a dor da nave-mãe aqui e entregar aquilo que é necessário. Nós devemos crescer, mais ainda se a gente tomar cuidado com o todo, né? E aí, então, ser exclusivo de vendas, um projeto que eu tinha lá em 2014, no dia 21 de junho, quando eu entrei, e aconteceu em 2018, lá perto da Copa do Mundo, na Rua Bartira, um prédio que entregou agora. Aliás, a primeira edição do Estúdio Mais, né? Você viu que ficou bonito lá, né? Bonito. Incrível. Então, a gente realizou um sonho. Pô, o sonho está realizado. Tudo aqui nessa empresa agora é possível. Porque se o Abrão Muscati, dono da Uink, deu exclusividade de vendas para um time, né, pegar uma responsabilidade desse tamanho, significa que nós estamos navegando remando para um lugar certo. E está tendo apoio. Então, isso muito foi uma ciúme grande de outras conquista. imobiliárias? Muito, muito, muito. As pessoas não conseguiam entender como aquilo era possível. Não pegar, alguém falou exemplo, que não ia dar certo? Todo mundo, eu acho. Só que não tinha o crachá da IU. Até hoje eles são assim, né? Porque eu gosto disso. Vocês né? vão lançar sem lançadora? Sem lançadora, pô, vai quebrar a cara e tal, não sei o que. Aí, o que aconteceu? Chegou no final de semana de lançamento, né? Quinta-feira, a quinta que antecede o lançamento, que antecedia o sábado, zerou os estúdios mais. Zerou, acabou. Vivendo um momento de prova de fogo mesmo, que era, lembra aquela ocasião onde os caminhoneiros estavam de greve, faltou combustível no país, o Lula estava sendo preso, Copa do Mundo, um momento incerto para trabalhar e vender, né? Aí foi o maior sucesso da empresa. E aí ganhamos lastro, confiança e crescemos, graças a Deus. Agora, olhando para aquele corretor que está no mercado há algum tempo, que trabalha bastante, hoje a gente vê muitos corretores com carteiras, como você comentou, que mesmo mudando de imobiliária, de house, de empresa de vendas, conseguem trazer o seu cliente, conseguem fidelizar essa carteira. Isso é importante para o corretor? É muito importante, com certeza. O comportamento do consumidor hoje não está só mais como antigamente. Não precisa nem pesquisar muito, mas você vai entender que o projeto bem localizado hoje tira o bairrista da zona dele. Antigamente, o mais provável era você vender naquele bairro para o morador. Isso não acontece mais, Sérgio. Vou te falar o porquê eu percebi isso. Na IU, quando você trabalha com esse público milênios que cresceu de 31% para 36% de compra na IU, está crescendo mais ainda, embora vendemos lá de 25 até 70 anos na grande maioria, né? Vários públicos, gêneros.
nós pudemos entender que as pessoas que compram perto da Berrine não moram na Berrine, mas elas trabalham na Berrine. São já mora com o pai, na Moca, a vida do pai dele, não é a vida dele. Então está tirando os filhos das casas dos pais e trazendo mobilidade para a cidade. A IU entrega mobilidade para a cidade. Então, os bairros que são Moca, Higienópolis, Morumbi, centro da cidade, quando surge uma oportunidade da IU perto da Paulista, perto da Berrine, eles encurtam 1 hora para ir e 1 hora para voltar. Ganham qualidade de vida. Mobilidade hoje em dia é importante, né? Então a IU mais uma vez acertou na mosca. Isso é muito gostoso. Quando você vê o cliente falando sobre isso, eu gosto de pesquisar, né? Eu gosto de sondar. E aí, quando eu vejo isso, dá uma alegria danada. Você vê a pessoa que saiu da casa do pai dele, que tem a vida dele, que na ocasião a mãe era do lar, ele tinha 4 filhos, trabalhava numa indústria, numa fábrica, ia lá para a casa dele, tudo de carro, tudo mais. O filho tem que pegar qual a distância para chegar no trabalho dele. O filho não trabalha lá em Suzano, o filho trabalha na Berrine, numa grande empresa lá. E a vida dele mudou, a vida dele é outra, a vida dele não é do pai dele, a vida dele é dele. E para ele, temos sempre um pensamento sob medida para ele se adequar e ser feliz. E hoje tem muito profissional que vem de outras áreas para entrar no mercado imobiliário, sem experiência nenhuma. Você gosta de lidar com esse tipo de corretor que não traz nenhum vício? Eu gosto muito de lidar com o diferente, né? Porque não existe regra, né, para ser feliz no mercado, né, em contratar ou em promover ou, sabe, criar alguma coisa no mercado. Você tem que focar uma coisa só, que é o mais importante de tudo, que é a atitude. Diploma não dá venda, tá? Eu acho que falar inglês também não. Ter cultura pode ajudar. Agora, nada supera a persistência. Nada. Tem corretor que você vê que é campeão, mas é o cara que... Não é o cara que fala inglês, é o cara que chega cedo no escritório. Não é o cara que sai cedo. Não é o cara que fica almoçando 4 horas na Oscar-feira dando um rolê. Não é o cara que fica fazendo bobagem no telefone, WhatsApp, Instagram. É um cara que se dedica, que se planeja, que resolve as coisas mais difíceis no começo, depois vai produzir. E anda sem trauma, ele vai buscar um resultado. Então esse que navega buscando um resultado é o cara que você tem que puxar para estar do seu lado. Aí, Monteiro, então as pessoas que entram no escritório, quem são? Farmacêuticos, advogados, empresários que quebraram, jovens que estão precisando de grana, não conseguiram encontrar ali um posicionamento para alcançar os seus objetivos e sonhos. Muitas moças, rapazes, mulheres estão procurando agora o mercado imobiliário para trabalhar. Muitas pessoas da área de agência estão procurando agora uma oportunidade como corretor, em especial para trabalhar com vendas digital. Então, quando abrimos esse canal digital... O que é o canal digital? Explica. Ah, tá bom. O nosso canal digital hoje é realizar, então, a venda e a exposição de toda a nossa mercadoria, todo o nosso conceito, toda a nossa história pelo site. Então no site... Ano passado, a pandemia explodiu. Nós conseguimos colocar em março, no dia 17 de março, no ar o nosso canal de assinatura digital, assinatura eletrônica, né? São duas coisas que você faz no digital. Assinatura digital ou assinatura eletrônica, nós temos os dois. E fomos pioneiros também. Nós não colocamos no meio da pandemia, colocamos logo antes. no início. Eu fiz um vídeo até, olha, realizamos a nossa primeira assinatura digital. Agora a IU é digital. Então isso marcou muito a nossa história, nessa revolução também. Então né? muito cliente comprou sem pisar no stand. Sem pisar no stand. Batemos recordes de vendas. O Guilherme esteve com você agora há pouco, né, gravando aí o episódio Vem Pra Mesa, aliás, uma aula. Sou fã dele, o escritório, todo o escritório é fã dele, você viu aqui no plantão? Sim. Porque ele fez um Zoom com a gente. Ele ministrou um curso, ele falou muito bem, deixou o pessoal motivado num momento difícil. Né? O que vai ser da vida de um corretor que não pode hoje fazer uma venda? Não, pode sim, pode, porque o consumidor ainda está encorajado para fazer isso aí. Então, voltando lá, o que é o canal digital? O canal digital é onde o cliente acessa e onde eu tenho um profissional que consegue levar para ele tudo aquilo que está em algum endereço. Um corretor de imóveis. Corretor de imóveis, credenciado, que né? fica exclusivo no digital. Exclusivo no digital. Então, por exemplo, como é que eu vou fazer chegar um nosso projeto da Oscar Freire no nosso cliente que mora no Piauí? Outros estados compram muito o nosso Muita negócio. venda para outros estados? Muita. Fora do país também? Muita. Brasileiros fora do país, brasileiros que moram em outros estados, outras cidades, interior, muitos eles compram IU.
Por quê? Quando entrega, eles veem que foi aquilo que foi prometido, e quando entrega, valoriza mais do que é o normal. Agora, a chave do sucesso de vender IU para outras regiões, sair do bairro, é porque ela entrega a mobilidade, um bom posicionamento, está sempre perto de restaurantes, turismo médico, gastronomia, lazer, cultura. Né? Então, isso vende muito para fora. Tem muita gente que saiu do mercado e volta, está indo para IU, né? Teve uma temporada que ficou fora. Eu falei que tem advogados, né? Farmacêuticos, eu vi agora recentemente. Tem empresários, comerciantes, administradores, economistas, sempre tem alguém, todo mundo tem uma formação ali, né? A maioria. Então, mistura bastante. O que eu viso entender quem é a atitude. Uns trabalham mais e querem tirar proveito daquilo, e outros querem sofrer uma venda. Então tem dois resultados no escritório, no mercado imobiliário. O resultado que sai da venda e o resultado que sai da compra. Então, às vezes o cliente compra e às vezes o corretor vende. E eu assisto muito também o momento de realizar o negócio para que aquilo não fique um clima de bilhete premiado. Sabe o que é isso ou não? Sim. A síndrome do bilhete premiado, fica sempre procurando um cliente que quer comprar. Eles não querem cuidar do cliente que vai comprar daqui a um tempo. Né? Todo corretor é imediatista. Não adianta falar que não está certo, que não é legal. O corretor quer dinheiro, ele quer resolver na hora. É o que eu falo até quando tem aquele lead que cai para o corretor, na terça e no sábado ele assina, é ruim para o mercado, porque dá uma cultura que não existe, não é assim que funciona, né? Sai do normal, né? Sai do normal, Sai né? do planejamento. Então as pessoas quando veem que isso existe, só quer aquilo. Então tem que cuidar, tem que assistir, tem que monitorar. E graças a Deus na IU, tudo lá é muito próximo, né? Desde o dia que eu cheguei no escritório, eu falei, eu não quero ter uma sala aqui. Eu como diretor-geral da empresa, eu quero ficar no meio do pessoal, eu quero ser a ouvidoria deles, eu quero olhar para a mesa e saber se ali vai sair negócio. Então eu olho para uma cadeira e falo, aqui não vai sair negócio. Aqui está precisando fazer tal coisa. Aqui está falando errado. Pega microfone, fala com todo mundo, dá um recado, passa ali uma experiência. Então, o contato próximo ainda é o melhor. Nunca se afasta do seu time, nunca. Agora, falando em dinheiro, né, o corretor de imóveis nesse mercado primário de lançamentos pode ganhar muito dinheiro. Você, ao longo dos seus 20 anos aí de mercado, viu já o corretor ganhar muito dinheiro. Hoje, quanto dinheiro, falando em número, pode ganhar um corretor de imóveis que trabalha direito, que vende bastante no mercado imobiliário? Lá no escritório, para você ter uma ideia, os destaques, os nossos destaques da IU, que são premiados e tudo, são corretores que faturam em média uma venda por mês. Média, tá? Então eles se destacam porque eles ganham 16 mil reais por mês. Então, quando você pega 16 mil reais, né, sem ser, hipócrita aqui, todo mundo queria ouvir que eu falasse que ganha 40 pau por mês, mas não é verdade. Mas tem comissão que dá isso. Aquele corretor que faz 8 vendas no lançamento... Acontece às vezes. Acontece isso, mas isso não é a minha média. Não é a média. Não é isso que eu gosto de olhar. Eu não gosto de ficar olhando o lead que comprou na hora. É aquilo que você está falando aqui agora. Eu gosto de olhar o linear. Como que é o padrão aqui de todos esses corretores? Como é que está ali quem vende, pega quem vende e calcula a média de quem vende. Eu não estou colocando quem não vende, tá? E tem os destaques que ganham 40 mil e tal, não sei o quê, né? Então, eles ganham bem. E quando eu vejo 16 mil reais, eu falo, quem é que ganha 16 mil reais? Então eu começo a estudar, sabe o quê, Sérgio? Eu olho as fichas. Que para o cliente realizar a compra do imóvel com a IU... Ficha de atendimento, você olha ele ficha. Tem que preencher uma ficha cadastral para aquilo virar a qualificação dele no contrato. Então ele coloca lá o nome dele, o endereço dele. O FAQ. Isso. Não, é uma FAQ. Uma FAQ. Coloca lá onde ele trabalha, o que ele faz e quanto ele ganha. E quando eu pego 16 mil reais que um corretor ganha, na média, lá de quem vende, né, os destaques, e vejo, nossa, o Mundo IU, que ganha até 40 mil reais, que compra a nossa massa aqui, o corretor está super bem posicionado. Ele ocuparia um cargo importante numa empresa. O salário que dá a corretagem é muito alto. Tem médico que não ganha isso, Sérgio. Tem empresário que não ganha isso. Tem administrador de empresa que não ganha isso. Tem economista que não ganha isso. Se você começar a pegar cargos, você vai entender que 16 mil reais é uma boa grana, na média. Ah, mas eu quero mais. Legal. Então você precisa pensar em vender mais. Se você vender mais, você precisa crescer. Você pode virar um coordenador, depois um gerente, um diretor, e por aí vai. Mas a corretagem sempre teve o poder de entregar muito dinheiro. Então você vê muita grana na mão de alguns, pouca grana na mão de outros.
Por quê? Uma frase que eu trago há mais ou menos uns 15 anos atrás. Na época da Lopes, a Amidala falava para a gente dar o nosso testemunho na contratação de novos corretores. Monteiro, fala lá você e tal, como que é a sua história. Eu adorava. Um amigo nosso chegou e falou o seguinte, pessoal, vou deixar aqui um depoimento meu que vocês levem isso como lição. O corretor que trabalha muito, ele ganha muito. E o corretor que trabalha pouco, não ganha. Não ganha nada. Ele não vai ganhar pouco, ele não consegue ganhar. Existe um muro da venda. Quando você está trabalhando pouco, você não consegue encher, você não consegue alcançar. Fato. Trago isso na minha carreira, cara, é pura verdade. Muito bom. Para a gente finalizar agora, Monteiro, estamos chegando a 1 hora aqui de gravação, eu quero que você fale um pouco sobre o Abrão Muscati, que você conhece há tantos anos. O que ele representa para você? Qual a imagem que você tem dele? Tá bom. O meu pai já falou para mim que ele é um pai para mim, então eu estou liberado para falar isso, né? Mas trazendo um pouco pro crescimento que é hoje, aqui o José Antônio Godoy, o Monteiro, que querendo ou não, eu devo muito a ele, né? Eu sou muito grato a tudo que ele fez, sou muito generoso, porque ele não acolheu o José Antônio Godoy, o Monteiro, acolheu minha família, acolheu todos os meus colaboradores, que por sua vez têm as famílias por trás. É um negócio que, assim, é muito marcante na minha carreira, né? Porque você fala até onde que isso é verdade, até onde que isso tem profundidade, até onde isso vai se levar. Eu senti uma coisa, ele é um líder que não tem vaidade. Então, se você trabalha num lugar que o líder da sua empresa é vaidoso, você não vai ser feliz. Porque se ele vê você comprando um Porsche, ele vai podar você. E lá na IU, graças a Deus, pode tudo. Lá o céu é o limite e você pode ir para o céu. Ninguém nunca vai crescer o olho. Uma coisa que chama muita atenção, por isso que eu não vou sair de lá nunca. Tá ganhando muito, né, cara? Tal. Não. Aqui a gente trabalha muito e ganha muito. Porque o corretor que ganha pouco, ele não é que ele tá falido, ele é incompetente. Se o cara ganha pouco, ele não é bom. Corretor bom de verdade mesmo ganha muito. E quem ganha muito, vende muito. Corretor não tem salário, sai na planilha. E o Abrão é o maior vendedor que eu já conheci. Ele não tem a experiência de ir, vem só e aí ele vem lá de trás, é um cara que tem 70 anos de idade, joga tênis, corre. Ele deve ter adamantium dentro do corpo dele lá. Sabe que horas que ele chega? Tenta chegar cedo lá antes que ele. Tenta ir embora depois que ele. Manda fazer uma conta para você ver. Pô, você vai fazer o quê? Você vai tirar o pé? Então com o Abrão é pé embaixo. Isso me fez homem, fez eu crescer. Eu aprendi a montar uma empresa, aprendi a respeitar a hierarquia, aprendi sobre o mundo corporativo, aprendi a gostar de gente, aprendi que o mais importante é não esquecer de onde você veio, e lá me ensinou muito, que chegar na IU hoje, legal, mas lá na época, lá 2014, quando você vê uma salinha que ninguém ia aceitar aquele desafio, aí eu quero ver. O que falar agora é muito fácil. Então, uma frase que eu deixo aqui para concluir essa história, para falar do Abrão, é que querer o que eu tenho é fácil, fazer o que eu faço não. É isso. É isso, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.